Então hoje eu vou falar aí da evolução dos conceitos em psiquiatria, né? Na verdade, é a evolução do conceito de saúde mental, de doença mental. O que é uma doença mental, né? Quem que arrisca e definir o que é uma... Como é que a gente sabe que a pessoa está com uma doença mental ou não? Quais que são os critérios? Por que você acharia que uma pessoa está doente? Fora de si, mas isso pode não aparecer. O que mais? Desconceito de ideia, Desconexão, uma coisa do pensamento, assim. Na fala também. Na fala, o que mais? Distúrbios do... Distúrbio do... mentais, mas como é que você vê que a pessoa está doente? Então, é uma coisa bem difícil assim, né, a gente conceituar, né, o que é doença e saúde mental. Então, assim, só para a gente definir o termo de conceito, né, conceitos são ideias que exprimem a essência dos objetos do conhecimento humano. Então, para isso que a gente acaba usando o termo conceito, né. E como é que a gente apreende esses objetos, né? Como é que a gente tem informação desses objetos? Pelos órgãos dos sentidos, né? Os conceitos empíricos de cor, de cheiro, né? de luz, escuridão, e por operações mentais, que são os conceitos puros, são os conceitos abstratos. Então, como é que a gente sabe o que é uma soma, o que é uma doença mental, o que é honra, o que é fidelidade. Então são conceitos puros, são conceitos abstratos. Então os conceitos a gente chega através de eles ou pela experiência, né, pelos sentidos, né, ou pelas operações mentais, né, pelo raciocínio, pelo pensamento. E a função dos conceitos qual que é? Descrever, organizar, classificar e prever, né? Por exemplo, a gente descreve uma cor, né? Olha, a cor amarela é desse jeito, até para a gente organizar o que é amarelo, o que é verde, a gente classificar e a gente prever. Quando alguém fala, olha, eu vou te trazer um carro amarelo, eu sei que cor que vai ser. Então, para isso que são os conceitos, né? Então, eles tratam de uma díade, né? O conhecimento e o objeto do conhecimento. Qual que é o problema na psiquiatria? Como é que a gente vai atingir o objeto do conhecimento? Então, por exemplo, em medicina a gente tem as doenças hepáticas. Eu sei olhar um fígado e ver como é que ele está alterado. Eu sei pedir exames, eu peço uma tomografia, uma ressonância. Como é que eu vou saber se uma mente está alterada? Hoje a gente até tem alguns exames que mostram, né, metabolismo diminuído no cérebro, nas depressões, né? Mas é muito difícil, assim, não são exames corriqueiros, né? Então a primeira coisa que a gente tem e que a gente teve há muito tempo, né, é como atingir o objeto do conhecimento em psiquiatria, né? Como que a gente vai atingir o problema de uma mente que está adoecida, né? Aí a gente tem algumas manobras, né? A gente pode fazer isso pela reflexão, pela metapsicologia, pelo metaconhecimento, né? Geralmente são reflexões, são operações mentais que a gente faz para tentar deduzir o psiquismo alheio, né? A gente tenta inferir o que está passando na mente da outra pessoa, né? E uma questão que se coloca bastante assim assim, tinha doença mental no passado, né? É uma invenção da modernidade, é uma doença da sociedade moderna. Então, muitas pessoas perguntam, né, se tinha doença mental no passado e se as pessoas reconheciam aquilo como uma doença mental, né? Então, assim, sim, havia um conceito, apesar de rudimentar, de uma doença mental no passado, né? Por exemplo, se a gente olhar na pré-história, a gente tem aqui um crânio, né, com um buraco ali, que é um buraco de trepanação,
né? Provavelmente as pessoas achavam que tinha alguma doença no cérebro da pessoa e furavam o crânio, né, de modo de intervenção naquele psiquismo, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma figura egípcia, né, também de uma perfuração aqui através do olho para atingir o cérebro também, né? Então, na pré-história já a gente tinha o conceito de que poderia ter alguma coisa errada com a nossa mente, né? Na antiguidade a gente tem Hipócrates de Cos, né, que ficou bem famoso, né, com a teoria dos humores, dos 4 humores. Por exemplo, a gente teria os 4 humores e um desequilíbrio neles seria responsável pela doença mental. Por exemplo, a bile negra. Se a gente tem um desequilíbrio da bile negra, ele descrevia lá que as pessoas tinham uma tendência a ser mais melancólicas, serem mais tristes, né? Interessantemente, assim, se não tivesse tão desequilibrada, a bile negra iam ser filósofos, artistas, políticos até, mas estando muito desequilibrada, a pessoa poderia ter uma tendência à melancolia, né? Na Idade Média, as pessoas vão falar de desvio moral ou causa espiritual, né? Então a gente vai ter um conceito de doença mental, mas ela vai estar muito envolvida com espiritualidade ou com desvio moral, né? Por exemplo, a gente vai ter as bruxas, né, que vão ser queimadas, Joana d'Arc também, enfim, são tidas como pessoas, elas estavam incorporando alguma coisa, né? Tinha um espírito maligno que estava fazendo com que o comportamento dela tivesse alterado, né? E no pós-renascimento, né, que a gente vai ter o monismo grego, né, mais o dualismo da igreja. O que acontece? Quando a gente olha essas figuras aqui da trepanação, né, essa figura egípcia, né, a pessoa está olhando a alteração mental, está olhando o distúrbio do psiquismo e está achando que é uma coisa física, né? Então ela vai ter uma intervenção física ali. Bom, a pessoa está com algum distúrbio na mente, algum distúrbio do comportamento, eu vou furar a cabeça dela, eu vou passar sei lá, um objeto aqui através do olho para atingir o cérebro dela, porque o problema está no cérebro, né? A partir da Idade Média e no pós-renascimento também, a gente vai ter uma divisão, né? Então as pessoas vão começar a acreditar que as enfermidades do psiquismo não estão situadas no cérebro, né? Então o que acontece? Deve ser algum espírito, né? Isso que a gente fala que é um dualismo, né? O conceito de doença mental ele começa a ser interpretado de uma forma dual, de uma forma dualista. Então eu tenho uma coisa que é corpo e eu tenho uma outra coisa diferente que é mente, né? Elas estão separadas, né? Então eu não vou mais fazer essas intervenções físicas porque a mente está em outro lugar, ela é uma coisa diferente do que o corpo, né? Então eu vou ter terapias morais, eu vou, sei lá, queimar as bruxas, né? E nessa época também, além da gente ter essa oscilação entre dualismo e monismo, porque muitas pessoas vão retomar o monismo grego do Hipócrates, né, da questão dos humores, né? Então eu vou ter essa oscilação. Uma hora eu acho que é espiritual, outra hora que eu acho que é do corpo, né? Além dessa oscilação, eu vou ter um termo inespecífico para a doença mental, que é a loucura, né? Então eu vou ter um termo só, um conceito só, que eu vou chamar de loucura. E esse conceito de loucura vai abarcar todos os distúrbios, depressão, ansiedade, provavelmente quadros psicóticos, né? Então, na antiguidade, eu tinha uma coisa meio amorfa, muito mal definida, né, que eu chamava de loucura. Nessa loucura entravam todas as doenças mentais. Então, assim, o mundo antes da psiquiatria, né, se a gente pensar, a doença mental, ela sempre existiu, claro, né? Depois a gente vai falar mais para frente, mas a gente sempre teve problemas de funcionamento do cérebro que acarretavam em problemas psíquicos, né? Só que antes da psiquiatria eu tinha uma única doença mental, que era a loucura, né? Eram ideias vagas e rudimentares sobre os distúrbios, decorrentes da ausência de um conceito claro sobre o que era a loucura. Por exemplo, aqui eu tenho a Stultifera navis, né, que é a nau dos loucos, né, onde é uma lenda, né, de que essa embarcação passava nas cidades e os loucos eram colocados dentro dela justamente para você segregar essas pessoas com alteração mental, né?
e aqui uma figura da Joana d'Arc. Então, a doença mental sempre existiu, né? E o que fica claro é que o conceito era bem inespecífico. Esse aqui é um guia, é o Maleus Maleficarum, é um guia de como você tem que tratar as bruxas, né? Um manual de exorcismo e de sadismo, né? De tortura para as bruxas. E aqui uma outra figura, né? Falando da bruxa e de pessoas fazendo rituais, né? São todos rituais espirituais, né? Para a gente ter uma ideia de como a doença mental antigamente ela era pensada como uma coisa espiritual, né? Então, logo antes do nascimento da psiquiatria, né? O que eu vou ter, né? A loucura ela vai abarcar distúrbios envolvendo perda de contato ou alteração na percepção da realidade, né? Eu não vou ter intervenção. O que acontece? Eu vou ter um grupo de doenças, né? Então eu vou ter lá uma pessoa que começa a ver coisas, uma pessoa que acha que tem bichos, enfim, que acha coisas estranhas, ela está fora da realidade, né? Um dos conceitos que você falou. Essas pessoas eu vou enquadrar como loucas e eu não vou intervir nelas, né? Eu vou separar elas, eu vou ficar com medo dessas pessoas e eu vou segregar. Então esses são os loucos, né? Isso bem antes da psiquiatria, né? Logo antes da psiquiatria. E aí eu vou ter as doenças nervosas. Então assim, quadros de ansiedade e depressão, né? Que hoje a gente sabe, né, são quadros psíquicos, né? Evidentemente. Até para a gente não ter preconceito, as pessoas começaram a colocar eles dentro da neurologia. Então elas vão ser doenças dos nervos, né? Então ela vai ser cuidada por neurologistas e por clínicos gerais, né? As pessoas tinham isso aqui com uma preocupação de afastar essas doenças da loucura, né? De distúrbios da alienação. Então, logo antes da psiquiatria, eu vou dividir os transtornos mentais em dois, né? A loucura, que são as alienações, eu vou afastar essas pessoas, e os quadros neuróticos, que vão ser doenças dos nervos. Aqui eu já estou entendendo que é uma coisa cerebral. Bom, é uma neurose, vai ser tratada pelo neurologista, deve ser algum distúrbio de algum neurônio que eu não estou conseguindo enxergar. Aqui não, é loucura, eu vou separar e não vou ter tratamento. E aí a gente vai ter também com isso, né? Uma coisa que, assim, quer queira, quer não, acabou fazendo um pouquinho mal para a psiquiatria, né? Que é o englobamento das ideias do Descartes, né? Então, o que o Descartes vai fazer ali na filosofia? Ele vai escrever as meditações metafísicas, né? E ele vai escrever o famoso penso, logo existo. Se a gente pegar esse livro do Descartes, é bom a gente ler numa sentada só, a gente leva algumas horas para ler, mas é um livro que a gente tem que ler para entender como é que ele vai desenvolvendo o raciocínio dele. É bom ler de uma vez, né? Não é um livro assim tão difícil, é até bacana de ler. O que ele vai fazer? Ele vai desenvolver ali uma ontologia, um conceito da existência que ele vai minando as coisas, né? Qual é a única coisa que eu posso confiar? Então falar, bom, tem as opiniões, tem os sentidos, eu não posso confiar nos sentidos porque eu posso ter uma alucinação. Então qual que é a única certeza que eu tenho de que eu existo? É o meu pensamento, que é o famoso penso, logo existo. O que ele está fazendo isso? Ele está dando uma autonomia ao pensamento que ela vai ficar perfundida aí até hoje ela ainda é perfundida, ou seja, eu posso ter o meu corpo todo estragado, eu posso não pensar, posso ter alucinações, mas contanto que eu pense, eu existo, né? O que ele está fazendo? Ele está dando essa autonomia e ele está tirando a mente de dentro do cérebro, né? É uma operação que a gente não se dá muito conta disso, mas quando eu falo, olha, eu penso, eu existo, só de pensar eu existo, não é assim, né? Eu preciso de um cérebro para eu existir, eu preciso ter consciência. Então, assim, não é tão simples assim, mas é o que ele faz, né? E nesse cenário também da filosofia do Descartes, né? A gente vai ter também o iluminismo, que vai fortalecer o racionalismo, a liberdade do homem e o livre-arbítrio. Então, assim, o penso, logo existo, ele vai vir numa corrente de pensamento, assim, que vai fundamentar muito o racionalismo, vai fortalecer o livre-arbítrio e a liberdade do homem, né? Então,
eu conceber, assim, eu penso logo existe, isso dá muita força ao homem, né? E é nesse cenário filosófico, né, que a gente vai ter uma grande propulsão à medicina associada ao otimismo terapêutico, né? O que acontece com esse otimismo? Eu vou pegar os loucos, eu vou falar, bom, eles podem ser tratados, né? É aqui que vai nascer a psiquiatria, né? Porque antes ela ficava naquele limbo entre a neurologia, entre a loucura, que não tinha tratamento. Então, a partir do momento que eu fortaleço a ideia da minha existência, da minha autonomia, do meu livre-arbítrio, né? Fortaleço a ideia de um homem livre e capaz, né? Eu vou ter um impulso à medicina, né? Eu vou acreditar que eu vou conseguir tratar mais doenças, inclusive as doenças mentais. Então aí eu vou tirar aquelas doenças da neurologia, né? São doenças dos nervos, são doenças nervosas, mas eu vou trazer elas para doenças psíquicas e eu vou começar a tratar dos loucos também. Bom, são pessoas humanas, elas têm pensamentos, né? Então eu vou começar a acreditar que eu consigo tratar eles também. O preço a pagar desse otimismo, né, da gente ter essa autonomia da mente, essa força da mente, é esse dualismo, né? O Descartes, ele vai inaugurar, não é que ele vai inaugurar, mas ele vai fortalecer bastante essa questão, esse dualismo mente-corpo, né? Depois a gente vai ver mais adiante como é que isso vai funcionar. Então, assim, nasceu a psiquiatria. Bom, a gente tem agora uma disciplina que vai cuidar das afecções da mente, né? Ela nasceu muito bagunçada, e aí, como não poderia deixar de ser, a gente vai ter alguns dogmatismos que a gente fala, né? Que são dogmas. Então a gente vai ter correntes de pensamento muito fortes. Então tudo que eu for falar daqui para frente, se a gente pegar psiquiatras e psicólogos, né, profissionais de saúde mental, até médicos mesmo, a gente vai ver que isso aqui ainda está muito permeado, né? Apesar de todas essas correntes de pensamento, né, apesar de eu estar colocando aqui numa ordem cronológica, elas ainda estão muito permeadas hoje em dia, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns dogmatismos, né? Por exemplo, psicoterapia versus a psicofarmacologia, práticas que são transformadas em ideologias, né? E ideologias que são defendidas como se fossem religiões, né? Exemplos, a mãe esquizofrenogênica, isso foi a escola de Palo Alto que defendeu, né, com uma teoria da linguagem, que dizia que a mãe de pessoas os indivíduos tinham esquizofrenia porque a mãe mandava mensagens de duplo vínculo para as crianças. Então, por exemplo, uma mãe que falava, olha, não faz isso, senão eu vou te bater, só que ela falava rindo. Então ela transmitia uma mensagem verbal e outra não verbal, né? Então a ideia dos linguistas de Palo Alto era que essa mensagem de duplo vínculo era a causa da esquizofrenia. A gente sabe que isso pode até ter um peso, enfim, mas que não é só isso, né? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter ideologias, né? Cada um vai pensar uma coisa sobre as doenças mentais e essas ideologias vão ser defendidas como religião. Então eu lembro que até hoje, quando eu na minha residência de psiquiatria, tinham os dogmáticos, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas tinha as pessoas que defendiam ferozmente, até em congresso, né? Mas isso aí que você está falando é bobagem, não tem uma ação psicológica, isso aí é só biológico. E, por outro lado, as outras pessoas, não, isso aqui é totalmente psicológico, por que você está medicando? Então, até falando um pouco, a gente entende, a gente ouve isso ainda hoje em dia, né? Mas são dogmas que acabam não traduzindo muito a realidade. Qual que é o primeiro dogmatismo? É o do Kraepelin, né? Vamos dizer assim que ele é baseado no Kraepelin, né? O Kraepelin é a taxonomia, né? A loucura vira demência precoce ou psicose epidepressiva. O Kraepelin é um médico, psiquiatra, e ele vai classificar as doenças mentais, né? Então, essa corrente de pensamento, ela vai ser reforçada pelo modernismo, onde eu vou ter uma grande operacionalização dos conceitos. Se a gente pegar o modernismo, a gente pode entender de várias formas, mas vamos pensar basicamente na Revolução Industrial, por exemplo. Então eu vou ter operacionalização das coisas. Então eu vou ter o Kraepelin, que ele vai estar preocupado em classificar,
né, enquadrar e tratar, né? Então, observação, conceitos empíricos, agrupamentos de sinais e sintomas em síndromes decorrentes de doenças, classificações para melhorar a comunicação entre os povos. Então, o que o Kraepelin está preocupado? Ele quer, ele vai pegar os conceitos da medicina e vai trazer para a doença mental. Então, ele vai falar, olha, tem uma coisa fechada que é depressão. Ou a pessoa tem depressão ou ela não tem. Tem uma coisa fechada que é a demência precoce, que depois vai virar esquizofrenia. Não tem meio termo, não tem graduações de cinza. Ou a pessoa tem esquizofrenia ou não. Ou a pessoa é maníaco-depressiva, que é o transtorno bipolar, ou ela não é. Então, essa crença, que hoje se transforma na crença neocrepeliniana, ela é bem baseada na medicina, né? O que ela fala? A psiquiatria é um ramo da medicina, ela deve usar métodos científicos modernos para basear sua prática, né? Existe uma fronteira clara entre pessoas normais e doentes, né? Isso é o que eles vão falar. Deve haver um interesse explícito e intencional pelo diagnóstico e classificação. O foco dos médicos psiquiatras deve ser o aspecto biológico das doenças mentais. Quantos psiquiatras que a gente já não foi que focava só na parte biológica, né? Enfim, até uma reificação do cérebro, né? Você tratar o indivíduo como coisa, como um apanhado de neurônios e neurotransmissores, né? Então, é uma objetificação da doença mental, né? Então, o dogmatismo krepeliniano ou neocrepeliniano, ele vai fazer isso, ele vai instrumentalizar o conceito de doença mental, ele vai sediar a doença mental no cérebro e ele vai falar que a doença mental é só distúrbio neuroquímico. O dogmatismo 2, né? Então, se por um lado eu tinha o dogmatismo 1 influenciado por ideias modernistas, o dogmatismo 2 eu vou ter ele influenciado por ideias pós-modernas, né? Principalmente do Nietzsche, né? O ser humano seria tomado por paixões, forças ocultas que justificariam seus comportamentos, né? O Freud, por exemplo, ele vai ser o primeiro a adotar esse dogmatismo, né? Ele julgava a psiquiatria krepeliniana superficial ao olhar apenas para sintomas e ignorar dinâmicas, né? Os distúrbios mentais são funções de pessoas e não de doenças. Então, o Nietzsche e o Freud, eles vão puxar para o lado totalmente oposto. O que eles vão falar? Que as doenças mentais, elas... que nós somos tomados por paixões, né? Que nós somos tomados pelo inconsciente, né? Falando do Freud. E que se eu olhar só para neurônio, neurotransmissor, para sinais e sintomas, é muito superficial, né? Por que a pessoa está tendo um sintoma obsessivo compulsivo? Por que a pessoa está tendo um ritual? Por que a pessoa está deprimida? Por que ela está ansiosa? Então, se eu olhar para isso e tratar isso como uma coisa meramente química, é muito superficial, né? A gente está falando basicamente aqui, o que a gente fala hoje em dia, dos psicologismos e dos biologicismos, né? Os biologismos, né? Que assim, são, por exemplo, profissionais que tratam a doença mental como somente coisas bioquímicas e você passa em consulta, sei lá, e a pessoa simplesmente dá um remédio e fala, olha, isso aqui é a solução dos seus problemas. E por outro lado, a gente tem as pessoas que são... acabam achando que tudo é psicológico. Então, a depressão, a pessoa vai lá e, não, vamos fazer uma coisa de autoajuda, elimina esses pensamentos que você vai melhorar, vamos tratar do seu psicológico, né? Então, eu estou falando aqui, os dogmas, eles vão para os extremos, né? Eu tenho um terceiro dogma, que é o antimodernismo, né? Que a doença mental é um mito. O Thomas Szasz vai falar isso, né? Então, esse pessoal aqui vai falar que a doença mental não existe, que é uma invenção da modernidade, né? Eles criticavam a visão de seres humanos como coisas, né? Como Kraepelin, né? Como um apanhado de neurônios, e a ideia de que seres humanos, por outro lado, eram controlados por forças ocultas, o Freud, né? Então, ele vai falar, olha, não é nenhuma coisa nem outra, né? Essa coisa de doença mental não existe. Eles acreditavam na liberdade do ser humano. Então, o Thomas Szasz, ele vai falar que
é tudo um mito, né? Eu acho que tem até muitas correntes hoje antipsiquiátricas, né? Acho que da cientologia também, que não acreditam, acham que a doença mental é uma invenção da indústria, né? Enfim, mas sei lá. Então a gente tem esses 3 dogmatismos, né? Que são as primeiras coisas a surgirem em filosofia mental. E aí o segundo passo, a segunda evolução dos conceitos, isso é tudo do século XX, tá? Vai ser o ecletismo, né? Que é uma proposta de pacificação. O que eu vou ter aqui, né? O modelo do biopsicossocial. O Adolf Meyer vai falar em psicobiologia. Eu vou ter o nascimento do DSM-2, que é uma tabela de classificação de doenças mentais, né? O que eles falam, os ecléticos, né? Que os limites entre os mentalmente saudáveis e os mentalmente doentes é fluido. Porque pessoas normais podem se tornar doentes se expostas a traumas suficientemente graves. Então veja só, aqui a gente já tem um avanço, né? Eu não tenho... Olha, doença mental não é uma coisa só biológica, mas por outro lado não é só uma coisa psicológica, né? A doença mental deve ser concebida ao longo de um contínuo de gravidade, da neurose, através de condições borderlines até a psicose, né? Então aqui eu também eu estou começando a diluir um pouco aqueles limites fixos entre doença mental, entre saúde e doença mental, né? Olha só, aqui eu já começo a ver outras coisas também. Uma mistura de ambiente nocivo e conflitos psíquicos causa a doença mental, né? Então, começando a ter uma ideia um pouco mais geral das questões de saúde mental. Os mecanismos através dos quais a doença mental emerge em um indivíduo são mediados psicologicamente, né? Então, eu tenho aqui fatores mediadores, né, fatores ambientais, e eu tenho a perda de limites claros, né? É uma proposta de você pacificar. Então, olha, eu tenho algumas coisas genéticas, eu tenho algumas coisas biológicas, mas eu posso ter algumas coisas psicológicas também, né? Qual que é o problema dos ecléticos, né? São excessivamente amplos e sem limites, né? Então é a mesma coisa que você fazer um bolo e só ter os ingredientes, né? É pouco explicativo. Então você fala lá, bom, eu sei que a depressão ela tem causa genética, tem uns genes lá que dão depressão, sei lá, tem uma mãe que gera depressão, opressora, e eu tenho uma perda de um parente importante. Bom, isso aí gera depressão. Tá, mas como? Né? O que cada coisa influi? Né? Então, na prática, o que acontece? Né? Isso aqui é muito interessante que a gente vê, né? Em reuniões multidisciplinares. Né? Na prática, o clínico pode fazer o que quiser. Né? Então, a gente tem muita reunião de discussão de caso, onde vai lá o psiquiatra biológico, o psicanalista, e eles conversam numa boa, falam, eu entendo o seu ponto de vista, tudo, mas aí o psicanalista vai fazer psicanálise e o psiquiatra vai medicar, o biológico, né? E eles não vão conversar. Então, assim, é uma proposta de pacificação, eu entendo que as coisas são multifatoriais, mas eu não entendo o papel de cada coisa nisso, né? Quantas condutas diferentes terá um único diagnóstico psiquiátrico, né? Depende da filiação do profissional. Isso aqui é muito comum, né? Então, eu vou num cara que ele faz só terapia. Ele não vai me medicar, ele vai fazer só a terapia minha, ele vai achar que eu não preciso de remédio. Eu vou num cara extremamente biológico, ele vai me passar um monte de remédio, não vai falar de atividade física, enfim, não vai falar de psicoterapia. Então, na prática eu vou ter esse tipo de problema, né, que é a coisa que a gente vê hoje em dia. Mas a gente começa a ter uma comunicação desses campos de conhecimento, tanto o biológico quanto o psicológico. Aí a gente tem o pluralismo, né, que é uma evolução, ela é bem parecida com o ecletismo em filosofia da mente, né? O pluralismo, a gente tem uma proposta de receita de bolo, né? Então, só que o que acontece? Eu vou empregar diferentes receitas para diferentes sujeitos e diferentes doenças, né? Por exemplo, eu vou ter 4 grandes escolas, a objetivo descritiva, né? Vai usar metodologia empírica, conceito de doença da medicina e os tratamentos somáticos. A psicanálise, livre associação, lógica por trás das manifestações psíquicas, a escola existencial e a escola interpessoal.
Então, o que que acontece, né? É como se eu tivesse, bom, o cara tem uma esquizofrenia, então eu vou colocar ele, eu vou encarar ele através dessa escola, objetivo descritiva. Opa, não, essa pessoa desenvolveu um toque depois dos 20 anos por conta de um trauma no serviço. Ah, eu vou colocar esse cara em psicanálise, né? Esse cara vai para o psicanalista. Ah, eu tenho uma pessoa deprimida, enfim, problemas familiares, eu vou mandar ele para a escola existencial, né? Ou, sei lá, problemas no serviço, escola interpessoal, limpeza do campo interpessoal. Então, assim, eu vou ter algumas escolas que vão entender algumas doenças, né? Então, o conhecimento está um pouco mais integrado, mas eu ainda tenho campos, ainda tenho conceitos diferentes para entender diferentes doenças mentais. E qual que é a perspectiva hoje, né? É do integracionismo, né? Então, se a gente pensar no integracionismo, ele vai ser uma proposta monista, né? Eu não vou ter, assim, parece meio óbvio de falar, mas quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente percebe que elas não estão pensando isso, né? Eu não consigo ter, não há mente sem cérebro, né? Elas fazem parte da mesma substância, né? Parece óbvio, né? Mas quando a gente está discutindo um caso, enfim, com algumas pessoas, a gente vê que fala, não, isso aqui é psicológico. Mas como assim isso aqui é psicológico? Então quer dizer que é uma coisa separada, não está acontecendo na mente? Fala, não, está acontecendo e é psicológico, né? Então o que aconteceu? As perspectivas dualistas, né? Por exemplo, é psicológico, biológico, elas vão ser minadas pelo quê? Pelas neurociências, por Einstein e por Darwin, né? O que é a neurociência e principalmente o Darwin, ele vai falar, né? Que é o ambiente influenciando na biologia, né? Vou falar um pouquinho depois do Kandel, mas o prêmio Nobel, o que ele fez? Ele pesquisou aplísias, né? E ele viu que você conseguia ter uma neurogênese através de um estímulo ambiental, ou seja, era o ambiente modificando uma estrutura cerebral. Isso foi uma coisa muito importante, porque você acabava unindo esse campo, que é justamente a proposta do integracionismo, né? Por exemplo, se a pessoa está em terapia, eu tenho que entender que se ela melhora em psicanálise, tem uma resposta neuronal correspondente, né? Não é um tratamento espiritual, né? Tem um símbolo ali que está correndo, que está sendo tratado, e aquilo tem uma repercussão neuronal, né? Se a pessoa saiu de um quadro de depressão com a psicanálise, se eu medir neurotransmissor antes ou nível de neurotransmissor depois, eu vou ver uma resposta, né? Teve um tratamento biológico? Não, teve um tratamento ambiental, teve um tratamento psicológico, psicanalítico, mas aquele tratamento alterou a função cerebral, né? A gente tem estudos hoje de mindfulness, que é meditação, aumentando a amígdala, né? Alterando a estrutura cerebral, né? Então, com essa ligação, né, eu vou ter uma força muito grande do ambiente, eu vou começar a fazer essa ponte do ambiente com o biológico do cérebro. Qual que é o problema? Só falando rapidamente aqui, a gente tem um problema do reducionismo materialista, né? O que é isso aqui? Eu não posso reduzir o pensamento meramente a conexões neuronais, né? Eu não posso materializar o pensamento num feixe neuronal, né? Isso que a gente fala que é um reducionismo materialista, né? É a mente reduzida ao funcionamento cerebral. Não é isso, né? Se a gente encarar isso, a gente corre muito risco de ir para os biologismos, né? De entender que a mente é só o funcionamento dos neurônios e pronto, né? E aí os filósofos de mente eles vão falar da qualia, por exemplo, não? O que eles dão de exemplo, né? Se a gente juntar um computador, por exemplo, se a gente juntar o teclado, a carcaça dele, a CPU, a gente juntar os circuitos, juntar o mouse, se eu juntar todas essas coisas montar eles, eu vou ter o computador? Não, eu preciso do software, né? Então, o software, ele é
ele é uma coisa qualitativamente diferente, ele não é a mera soma das partes do computador, ele é uma coisa qualitativamente diferente. Então é isso que eles falam também do cérebro, né? O cérebro, a mente, ela não é simplesmente a soma dos neurônios e dos axônios e dos neurotransmissores. A gente tem um grau a mais, né? Que é justamente dado pela nossa reflexão, pelo símbolo, né? Que é o que vai constituir a nossa mente. Então, essa proposta do integracionismo, ela vai fazer esse link, né? Mas ela não vai ser minada. Ué, não passou? Ela não vai ser minada por esse reducionismo, né? Então, só para falar algumas coisas do Kandel, né? Todos os processos mentais têm sede no cérebro, né? Obviamente. E dessa forma, os distúrbios comportamentais que caracterizam o transtorno psiquiátrico são distúrbios da função cerebral, até mesmo naqueles casos onde as causas do distúrbio são de origem claramente ambiental. É um pouco o que eu estou falando aqui. Se eu mando um cara para a guerra e ele volta com um transtorno de estresse pós-traumático, se eu for olhar, assim, ninguém bateu na cabeça dele, mas se eu olhar o cérebro dele, eu vou ver alterações correspondentes, geradas pelo ambiente, geradas pelo estresse. Os genes são importantes determinantes do padrão de interconexão entre os neurônios, mas eles não são tudo, né? Eles são modulados, né? Da mesma forma que os genes contribuem para o comportamento, assim também o comportamento e fatores sociais exercem ações no cérebro e, ao retroalimentá-lo, modificando a expressão de genes e, consequentemente, a função das células nervosas, né? O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem um mecanismo neuronal que é de Kindling, que é assim, quanto mais eu estimulo um determinado caminho neuronal, mais fácil ele vai ficar de ser estimulado a segunda, a terceira vez. É a maneira como a gente, por exemplo, aprende a tocar um instrumento, né? Ou aprende a andar de bicicleta. A gente está andando, a primeira vez a gente cai, é difícil. A segunda vez o neurônio ele já aprendeu aquilo. Então, para disparar por aquele caminho vai ser mais fácil. Então, esse é o jeito que eu aprendo coisas cerebralmente, né? É o jeito que o cérebro aprende as coisas. O que acontece, né? Isso é um estímulo ambiental ao cérebro. Então, por exemplo, se todo dia de manhã eu acordo e eu começo a pensar que meu dia vai ser horrível, pensamento negativo, o dia vai ser ruim, eu vou para o trabalho, eu não gosto do trabalho. Todo dia eu acordo e exerço esse ritual, né? Você vai acostumar, né? Uma coisa de costume. Então, obviamente, isso vai ter um efeito no seu cérebro, né? Por isso que esses livros de autoajuda acabam funcionando muito, né? Porque, na verdade, é um treino que você está fazendo, é uma coisa biológica, né? A pessoa começa, vamos eliminar pensamentos negativos, não sei o quê. Não é nada espiritual, é biológico mesmo. Então, é uma coisa de uso e desuso, de treino, né? Então é isso que o Kandel, através dos bichinhos dele lá com as aplísias, ele vai fazer, né? Ou seja, o ambiente, o nosso comportamento realizando alterações até estruturais e funcionais no cérebro. Então, só para a gente entender, o que a gente tem? Mudanças nas proteínas do DNA, mudanças genéticas dentro do neurônio. Isso aqui é a expressão gênica e como se dá o nosso comportamento, né? Transdução de segundo mensageiro dentro do neurônio, sinapse neuronal, grupos neuronais e circuitos neuronais complexos, né? Então eu tenho aqui a expressão gênica, né? O jeito que a informação está correndo. Depois, saindo do cérebro, indo para a mente, né? Eu vou ter estados psicológicos simples e estados psicológicos complexos, né? Então, para a gente entender que isso aqui estava separado, né? Eu tinha uma coisa aqui que era cérebro, né? Que era uma coisa eminentemente biológica, física, concreta, e lá em cima eu vou ter uma coisa que é mente, né? Que muitas vezes no dualismo aquilo foi separado, aquilo é espírito, aquilo não está dentro do cérebro isso aqui. Eu penso, logo existo, eu tenho essa autonomia, né? Mesmo se eu não tiver cérebro, eu consigo pensar e existir, então isso aqui está cindido, né? O Kandel ele vai fazer justamente isso, ele vai se preocupar com o nível traducional, né? Em inglês a gente fala que é o nível translacional.
né? Como que os circuitos neurais complexos eles vão se traduzir em estados psicológicos simples, né? Então, hoje em dia a gente fala muito isso. Não me interessa saber por que até interessa saber, mas claro, né? Por que o antidepressivo funciona? Eu quero saber como ele funciona, né? Se de repente eu acho lá que a pessoa tomar lítio melhora o humor dela, né? Tudo bem, eu tenho essa evidência, mas eu preciso traduzir isso, né? Como é que por que ele funciona, né? Em que a psicoterapia, psicoterapia melhora o humor das pessoas, mas por quê, né? Então eu vou olhar ali, eu vou fazer ressonância magnética funcional, vou medir neurotransmissor, justamente para eu estabelecer esse link aqui, né? Então a pessoa melhorou o estado de humor por conta da psicoterapia, da psicanálise, mas por quê, né? Eu consigo ver isso, né, biologicamente? Sim, né? Porque as coisas estão unidas, né? Não tem uma coisa sem a outra. E isso acabou dando um grande impulso, né? Acho que isso foi um marco para a psiquiatria, porque acabou fundando a neurociência e que hoje é uma das disciplinas que está no auge, assim, né? Isso, se a gente olhar aqui, isso aqui é um mapa de fator de impacto, né? São, vamos dizer, onde a gente encontra mais citações na ciência. Então a gente tem ali áreas, né? Economia, física tem bastante impacto, né? Medicina, né? Biologia celular e molecular, a gente tem muita publicação, muito avanço da ciência, né? E aqui, ó, a gente tem um hub aqui também bastante grande da neurociência, né? Fazendo essa ponte aqui com a biologia molecular e celular. Então, hoje a gente está muito interessado em saber o que acontece no neurônio, né? Como que o ambiente, né? Que a gente fala de interação gene-ambiente, né? Como que o ambiente influencia nos neurônios, né? Na expressão gênica, né? Como é que eu vou ter sei lá, um trauma na infância, o que ele vai causar no meu cérebro de dano, né? Um trabalho estressante, o que ele vai alterar a minha neurotransmissão, minha função neuronal, né? Então, hoje em dia é um grande expoente essa questão da neurociência. Então, acho que era isso que eu tinha para falar, só para a gente entender como os conceitos de doença mental evoluíram, né? Até para a gente não ter preconceitos, enfim, entender melhor que não tem nada de místico, né? E que faz parte, é um ramo da medicina. Então é isso. Queria abrir para perguntas aí para vocês.